plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a proclamação do resultado do julgamento do recurso extraordinário do candidato ao governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz, que teve o registro de candidatura negado pelo TSE com base na lei da ficha limpa. A votação terminou empatada em 5-5. A corte ficou dividida na hora de analisar os recursos. Para o relator, a chamada Lei da Ficha Limpa, que entrou em vigor há 2 meses e torna inelegíveis os políticos condenados pela Justiça e os que renunciam ao mandato, deve ser utilizada a partir das eleições deste ano. A fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função. O entendimento do relator seguiu do Tribunal Superior Eleitoral, de que o candidato ao governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz, não pode disputar as eleições porque renunciou ao mandato de senador em 2007. O candidato quis burlar o objetivo da norma, no caso disposto no artigo 55, inciso 2 e parágrafo 1º da Constituição Federal, escapando da cassação. O que realmente pretendia era preservar sua capacidade eleitoral passiva em relação ao próximo pleito, pois, se cassado, seu mandato ficaria inelegível pelo prazo de 8 anos. Além do ministro Ricardo Lewandowski, seguiram o relator os ministros Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia e Ellen Grace. Os demais negaram por entender que, neste caso, deve ser respeitado o artigo 16 da Constituição Federal, que estipula: normas que alteram a lei eleitoral devem ser aplicadas só 1 ano depois da data em que entram em vigor. No caso da lei da ficha limpa, só seria a partir de 2011. Ela não pode, de forma alguma, retroagir, como de fato retroagiu, porque retroagindo, ela viola vários direitos de ordem constitucionais, os quais podiam ser resumidos, do meu ponto de vista, na proteção da dignidade da pessoa humana e nos seus consectários, entre os quais a irretroatividade em certas situações, a irretroatividade de sanção penal, etc. O voto do presidente provocou o empate. Foi a hora de decidir como resolver o caso. Nós estamos aqui numa situação que caberia aguardar a próxima nomeação, em razão desses elementos que eu trouxe, da interpretação que eu dou ao regimento e a súmula vinculante número 10. Coloco a Vossa Excelência a extrema prudência de Vossa Excelência, a consideração de que talvez fosse interessante nós melhor refletirmos sobre essas questões. Por fim, a solução encontrada foi suspender a sessão sem previsão de quando o assunto vai voltar à pauta. Então, proclamo o resultado provisório. O julgamento está suspenso. Bem, ainda na madrugada desta sexta-feira, logo depois do fim da sessão, os presidentes da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, e da ANB, Associação dos Magistrados Brasileiros, comentaram o julgamento. É histórica, uma sessão onde foi discutida uma matéria constitucional e foi tanto os 5 votos contrários à aplicação imediata da lei, como os 5 pela aplicação imediata, com argumentos jurídicos elevadíssimos, né? E a Suprema Corte de Justiça fez de tudo, né, para que essa matéria fosse julgada antes das eleições. A raiz de todo esse problema é exatamente há mais de 50 dias que o Supremo está desfalcado de um dos seus membros sem indicação pelo Executivo. É importante que o presidente da República analise essa situação de hoje para que perceba a necessidade da nomeação desse 11º ministro. Não foi fixado prazo pelo Supremo Tribunal Federal para a retomada do julgamento que foi suspenso, o que também acho que é prudente, também penso que seja prudente, porque pode-se dar essa nomeação, quem sabe, talvez num prazo mais curto. Bem, para falar sobre o julgamento, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde. Boa tarde. Bem, os ministros ontem passaram cerca de 11 horas discutindo se o candidato Roriz pode ou não, com base na lei da ficha limpa. E agora, como é que fica?
Bom, por enquanto nós não temos ainda nenhuma decisão irrecorrível, que não caiba mais a recurso, né, uma decisão transitada em julgado sobre a inelegibilidade do candidato. O que significa dizer que ele continua normalmente participando do processo eleitoral. Todos os candidatos que estão em situação semelhante podem ser votados. Essa é a situação que ficou definida ontem. No entanto, caso algum candidato venha a ser eleito, como é que ficaria essa questão? Se Roriz venha a ser eleito, né, por meio das eleições de 2010 e venha a ser diplomado e esse recurso extraordinário ainda não tenha sido julgado e esse julgamento venha a ocorrer posteriormente, confirmando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o que a lei prevê numa situação como essa é a anulação da sua diplomação. Mas o ministro César Peluso, ao final da sessão que se iniciou ontem, ele já adiantou que o Supremo, numa eventual diplomação, ele vai se reunir, numa eventual eleição do candidato, o Supremo vai se reunir antes da diplomação do candidato. Então, isso ficou decidido. E aí, tem uma sessão extraordinária, mas não é, a princípio, para discutir esse assunto. Não, o julgamento ele está suspenso, não tem prazo determinado para a retomada, não está incluído esse julgamento na sessão extraordinária de segunda-feira e a qualquer momento ele pode ser retomado, mas não foi incluído ainda. Espera-se que o 11º ministro seja nomeado até lá. Tá, e a questão da constitucionalidade da lei, isso foi discutido? Eles discutiram que a lei complementar 135, que é a lei da ficha limpa, ela é constitucional. Mas houve aí uma outra discussão, o plano da eficácia da lei. Ela já poderia ter efeitos concretos a partir de agora para as eleições de 2010? Os ministros se dividiram. 5 ministros entenderam que a lei complementar tratou de matéria eleitoral e que, em razão disso, por não ter alterado o processo eleitoral, se aplicaria imediatamente. Já outros 5 ministros entenderam que não. Houve alteração do processo eleitoral e, por esta razão, a eficácia, os efeitos da lei deveriam ser aplicados apenas 1 ano depois, conforme prevê a Constituição. Seria uma hipótese de eficácia diferida, que tem que produzir efeitos apenas posteriormente. Então, a gente tem que aguardar, né? Vamos aguardar. O julgamento está suspenso por prazo indeterminado, mas a qualquer momento pode ser retomado. Muito obrigada pela sua participação. A votação do recurso de Joaquim Roriz atraiu estudantes, advogados, jornalistas e curiosos. Para todos eles, o julgamento é um marco histórico para o país. Passava das 2 da tarde e ainda tinha gente do lado de fora da área cercada do Supremo Tribunal Federal. Quem deixou para a última hora teve que enfrentar essa fila aqui na porta. E mesmo assim, isso não significou tranquilidade para quem quis garantir um lugar lá dentro, no plenário. Foi o caso do juiz Isaac, que fez questão de acompanhar o julgamento. É um momento histórico, a lei da ficha limpa, né? Eles estão analisando a constitucionalidade ou não da lei, se ela se aplica ou não nessas eleições. Ontem o ministro César Peluso trouxe uma questão nova que fez com que adiasse o julgamento para hoje. O ministro Toffoli pediu vista e irá analisar hoje. E eu estou muito ansioso para ver a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse caso. A estudante de Direito Caroline veio de Rondônia com um grupo de 60 alunos. Esse é um momento importante para a futura advogada. A gente tem a oportunidade de estar participando dessas sessões, né, no plenário, conhecendo e tendo assim, o conhecimento do que acontece realmente ao vivo, né? Então é bem legal mesmo estar podendo acompanhar isso tudo. Para você é importante? Para mim é importante, eu acho muito importante. Quanto mais conhecimento para a vida do próprio acadêmico, né, melhor ele pode se desempenhar na profissão que está escolhendo. A imprensa também ficou atenta a tudo. Do lado de fora, todo o aparato das emissoras, com equipes e carros de transmissão, para levar ao vivo informações aos telespectadores. No comitê, os jornalistas acompanharam o julgamento através do telão. Guilherme Guedes perdeu as contas de quantas vezes falou ao telefone para os ouvintes que escutavam a rádio que ele trabalha. A expectativa para hoje só aumentou. O trabalho aqui não para em momento nenhum. A gente tem que ficar ali de olho no telão, traduzindo a linguagem jurídica o tempo todo para o ouvinte da rádio e saindo aqui, entrando ao vivo, informando os ouvintes da rádio do que está acontecendo. Então a correria hoje é um pouquinho maior do que nos outros dias. Essa é uma matéria que interessa todo mundo e por ser a matéria do dia, cada decisão nova que ocorre aqui, a gente tem que deixar nossos ouvintes informados. E a TV Justiça vai reprisar na íntegra a sessão de julgamento do recurso extraordinário do candidato Joaquim Roriz a partir da 00:30 deste sábado. O